Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste sábado para falar sobre um assunto importantíssimo. Assunto esse que, na minha opinião, foi um dos principais motivos para que o Vasco não conseguisse passar do ABC nessa última quinta-feira em São Januário. Acredito que não dos principais motivos, mas uma das principais causas. E meu amigo, toda causa tem a sua consequência. A causa foi o aumento do preço dos ingressos. E a consequência, a eliminação na Copa do Brasil para o ABC em São Januário. A gente vai falar sobre esse tema muito polêmico, que de quinta para cá vem tomando completamente as redes sociais de todo torcedor vascaíno. Porém, é claro, meus amigos, antes de começar, antes de falar sobre tudo que eu venho achando sobre essa situação, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está aqui e ainda não é inscrito, também eu venho pedir a sua inscrição. Estamos aí quase chegando à marca dos 90 mil inscritos. Falta muito pouco, menos de 1.300 pessoas para chegarmos a essa meta gigantesca. Então, de verdade, se você está aqui e ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, para que pelo menos nesse vídeo a gente chegue aí à marca dos 88.800. Tranquilo? Ajude realmente o nosso crescimento, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. Não esqueça também de aqui embaixo ativar o seu sininho de notificação e já deixar o seu comentário de qual lado que você está, do lado do Vasco ou do lado do torcedor. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu quero já começar iniciando esse vídeo, esse Acorda Vascão, explicando para vocês o que aconteceu, antes, é claro, de dar a minha opinião sobre o assunto. Nessa última quinta-feira, o Vasco enfrentou o ABC de Natal em São Januário pela Copa do Brasil. Um jogo marcado, é claro, principalmente após a partida pela eliminação, uma eliminação vexatória, vergonhosa, ridícula, pavorosa. Qualquer adjetivo que eu utilize aqui, negativo, vai se encaixar perfeitamente para aquilo que aconteceu na última quinta-feira. Porém, não quero focar nessa eliminação. Eu quero focar naquilo que antecedeu a partida, que foi os ingressos. O preço dos ingressos para o jogo de segunda fase da Copa do Brasil. Preço esse que surpreendeu completamente o torcedor vascaíno, pois de valores até baixos ou até mesmo normais para um futebol brasileiro, de 100, 70, 50 reais, os valores mais ou menos que vinham sendo cobrados nessas últimas partidas, eles foram para casa dos 250, 200, quase 300 reais. E algo que, é claro, foi completamente ao contrário daquilo que o torcedor vascaíno está acostumado e vivencia no seu dia a dia. E para trazer até mais detalhes, os valores colocados à disposição para o torcedor foram R$ 250 reais a social, que é o único setor agradável ali de São Januário, R$ 220 reais o VIP, que é um setor horrível, e já adianto aqui a vocês, é um setor muito ruim de São Januário, é um setor pior do que a própria arquibancada, pois muitas das vezes o mesmo público, o mesmo ambiente, as mesmas pessoas, mas num local muito horrível. Cara, é entre a social e a arquibancada lá atrás, você fica completamente distante do gramado, não dá para assistir o jogo, você não consegue enxergar direito o que se passa lá do outro lado do campo. Então, um setor completamente discrepante com relação ao valor colocado de R$ 220 reais. E as arquibancadas, R$ 150 reais a inteira. Ou seja, valores completamente acima. Acima não apenas por ser Vasco, mas acima muitas das vezes a média do próprio futebol brasileiro. E o pior de tudo, no último domingo o Vasco enfrentou o Flamengo, ou, aliás, na última segunda-feira, no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Um valor já alto naquele momento. Quinta, Copa do Brasil. E amanhã ainda teremos mais uma final contra o Flamengo. Ou seja, qual torcedor vai ter dinheiro para ir aos 3 jogos? O torcedor vascaíno não é um torcedor rico para ter essa renda o suficiente para ir em 3 jogos com alto valor e gastando uma grande quantidade de dinheiro. Então a gente já explicou o que aconteceu. Os ingressos foram aumentados. Essa foi a causa. E qual foi a consequência? As organizadas se posicionaram. E desde o início eu sempre falei aqui, meus amigos, toda forma de protesto, na minha opinião, é justa. Deve sim se protestar.
Ainda mais porque, como eu vi num comentário perfeito nas redes sociais, quem sou eu, meu amigo? Quem sou eu, Lucas, para chegar aqui e reclamar da atitude de uma organizada? Eu não vou lembrar exatamente o que dizia um comentário, uma publicação, mas eu nunca amarrei um pano de bandeira, eu nunca fiz nenhuma passeata em direção a Maracanã, a São Januário, eu nunca levantei um mastro, eu nunca cheguei junto para ajudar a bateria, eu nunca fiz nada relacionado à organizada que vive intensamente o Vasco. E essa é a grande realidade. Hoje, ano passado e nos outros anos, nós somos conhecidos como uma torcida que faz festa pelas organizadas, queira ou não queira. Eu nunca botei a mão para ajudar. Quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para reclamar de um protesto? E é uma grande realidade. E elas protestaram. Muitas organizadas não foram à partida e as que foram não entraram uniformizadas e também não levaram as suas baterias. Ou seja, a causa de um ingresso alto fez com que as organizadas não levassem as suas baterias e fez, não elas, não as organizadas, mas infelizmente com que São Januário virasse um ambiente morto. Um ambiente hostil que tanto é falado de São Januário, esteve muito longe de estar presente nessa última quinta-feira, pelo alto valor dos ingressos. Sim, a causa e a consequência. E aí sabe o que aconteceu? A eliminação veio, que eu sempre falo, torcida do Vasco e time do Vasco é uma simbiose. O que é uma simbiose? É algo junto, unido, grudado um no outro. E se a torcida do Vasco tá aqui e o time do Vasco tá aqui, meus amigos, pode ter certeza que nada vai andar. E exatamente isso aconteceu nessa última quinta-feira. Vocês já devem estar tendo uma noção de qual é o meu lado. Mas aí vamos levantar algumas questões aqui e aí no final de tudo eu quero muito saber a sua opinião. Pontos que, entre aspas, o Vasco justificou para que de certa forma viesse a ter o aumento dos ingressos. Vamos lá. O primeiro, a importância de arrecadar dinheiro com a bilheteria. Realmente, uma ideia, um ponto, uma justificativa completamente viável. Por quê? Porque Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, que hoje são aí os grandes do futebol brasileiro, têm realmente valores de ingressos altíssimos, até mesmo superiores a esse de Vasco e ABC pela Copa do Brasil. Então é um argumento, sim, válido. Porém, meus amigos, não é válido dizer que é importante arrecadar dinheiro com bilheteria para formar um elenco forte, para pagar salário de jogadores, se a nossa torcida é uma torcida povão e, além do mais, se nós não somos Flamengo, não somos Palmeiras, não somos Atlético Mineiro. Não apenas a nível de elenco, mas a nível de estádio. Eu falei isso no pós-jogo. Você utilizar como argumento o fato de ter uma bilheteria alta e tentar comparar Vasco a esses três clubes que eu citei é um tremendo de absurdo. E volto a repetir, não apenas pelo elenco atual em comparação com esses outros três, mas pelo local em que eles jogam. Vamos lembrar aqui, o Palmeiras joga onde? No Allianz, correto? Estádio novo, reformado, de luxo. O Flamengo joga onde? No Maracanã, correto? Estádio novo, reformado e de luxo. O Atlético joga onde? No Mineirão, certo? Um estádio novo, reformado e de luxo. E o Vasco joga onde? São Januário, correto? O estádio sabe de quando, meus amigos? 1924. Essa foi a data, eu vou até dar uma olhada aqui para corrigir, que eu posso sim estar falando besteira. Mas eu tenho quase certeza que foi exatamente essa data de construção de São Januário. 1927. Um estádio que tem quase 100 anos. Um estádio que não passou por quase reforma. De 96 anos para cá, um estádio que pouco mudou. Vale a pena colocar ingressos altos? Eu falei no pós-jogo e não tenho vergonha de falar aqui também não, no Acorda Vascão. Um estádio insalubre, meus amigos. Um estádio que para quem paga social tem de certa forma uma tranquilidade, um luxo, um conforto, um lazer. Mas quem paga arquibancada, quem é o povão que vai lá acompanhar, gritar, empurrar a partida durante 90 minutos, não tem conforto algum. Algum. É assistir jogo sentado, é assistir jogo em pé, perdão, é assistir jogo com a pessoa exatamente ao seu lado, é ter dificuldade no acesso ao estádio, é ter dificuldades a ir ao banheiro, e não é apenas dificuldade, mas é ter um mal-estar a ir ao banheiro nas arquibancadas de São Januário. Se você leva uma mulher, a sua mulher não pode ir ao banheiro no estádio. Se você leva uma criança, a sua criança terá dificuldade para ir ao banheiro nas arquibancadas de São Januário. E aí eu te pergunto,
Você pagar 150 reais para ir no Maracanã, para ir no Allianz, para ir no Mineirão, vale. Mas você pagar 150 reais na arquibancada de São Januário para não ter condição de ir ao banheiro, será que vale a pena? Fica aí esse questionamento, e se esse aumento no valor dos ingressos era uma justificativa, já cai por terra a partir desses pontos que eu abordei a vocês. Outra aqui, ponto utilizado, né? O aumento do jogo, um aumento no valor dos ingressos ter acontecido em um jogo da Copa do Brasil. E aí eu vou falar, era um jogo da Copa do Brasil, sim. Vasco e ABC, que jogão, hein? Que jogão. Vasco e ABC, quinta-feira, 9h30 da noite. Programa de semana perfeito. 150 reais. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Parece brincadeira, parece realmente um desrespeito que eles estão querendo fazer com o torcedor vascaíno. Porque além de ser um evento caro, um evento num horário ruim, para quem sabe como vai a São Januário, quem já foi a São Januário, conhece muito bem como é chegar em São Januário, como é ruim chegar em São Januário. Ou você chega pela Brasil de carro, que é mais fácil, ou você, meu amigo, vai de ônibus, aí solta na Brasil, vai andando, pega uma van, ou você solta São Cristóvão, você vir da Zona Sul, no metrô e vai andando até São Januário, ou pega um táxi, um carro, uma van, que é uma fortuna ali também. Ou você tenta ir de Uber ou de táxi também, que é improvável, porque o valor é altíssimo, dependendo do horário da partida, a cidade para. Então, não é apenas os 150 reais, é muito mais do que isso com relação ao transporte. E aí coloca esse valor altíssimo. Então, gente, um erro, porque era Vasco e ABC. Se fosse um Vasco e Palmeiras, um Vasco e Grêmio, aí tudo bem, coloca 150 reais, que eles sabem que vão ter retorno. Agora, o camarada, que não é um torcedor assíduo de arquibancada, sair da sua casa quinta-feira, depois de um dia de trabalho, 9h30 da noite, para ver Vasco e ABC em São Januário e pagar 150 reais e ainda ver uma eliminação, é para estragar a semana toda. E aí a gente vem a causa e a consequência. E aí depois de tudo isso, porque a grande questão durante todos esses últimos dias foi, qual é o lado certo? O lado certo é o Vasco ter aumentado os ingressos para padronizar, ou o lado certo é das arquibancadas de terem feito protesto? Ou, aliás, qual é o lado errado? O lado errado é o Vasco ter aumentado os ingressos, ou as organizadas não terem levado bateria, bandeirão e ter feito com que o Vasco na quinta-feira fosse eliminado pelo clima ruim causado? Eu acho que vocês já tiveram uma noção. Volto a repetir, rapaziada, na boa. Todo protesto é válido. Todo protesto é válido. Mas, do jeito que realmente foi, é completamente compreensível também. Mas fica a pergunta. Será que não teria uma outra maneira de protestar? Fica o questionamento. Essa resposta eu deixo para vocês. Será que valeria a pena protestar no Vasco e ABC, numa segunda fase da Copa do Brasil, num jogo que, de certa forma, teria uma importância surreal para a temporada? Não sei. Tudo são questionamentos. Mas agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários. Mas, após tudo que eu trouxe, eu falo aqui minha resposta. Pelo amor de Deus, Vasco. Entenda. Acredito que você, Paulo Brax, Luiz Melo, eu não quis colocar em nenhum momento o Paulo Brax na capa com dinheiro para causar alguma imagem errada, era apenas para representar, porque hoje ele é o nome do Vasco da Gama no mercado. Mas entendam, o Vasco é o clube do povo. O Vasco não é um clube elitizado. Para quem é da Zona Sul do Rio de Janeiro, e eu sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu sei muito bem aqui qual é o tipo de torcedor. E meus amigos, está longe de ser torcedor do Vasco na Zona Sul do Rio de Janeiro. Está longe. Na Zona Sul do Rio, a torcida do Vasco muitas das vezes se equipara com a torcida do Botafogo, para vocês terem noção. É mais fácil você encontrar por aqui um tricolor, dependendo da região, do que um vascaíno. O Vasco é povão. O Vasco é Zona Norte, o Vasco é Zona Oeste, o Vasco é Baixada. E aí vocês entendam primeiro o que é o Vasco, antes de tentar tomar qualquer solução, como vocês fizeram na última quinta-feira. A gente vai ficar por aqui. Um vídeo um pouco diferente, não informativo, mas opinativo, mas de certa forma sempre com muita seriedade aqui a vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e de verdade, deixem um like, porque eu gostei. Acredito que eu consegui passar tudo que eu queria e o like vai fazer com que esse vídeo, chegue lá no topo do YouTube, tranquilo? Vamos que vamos, rapaziada, de verdade, peço o like, não sai desse vídeo aqui, sem deixar o seu comentário também, se você curtiu. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.